Apocalipse capítulo 18, versículo de número 4. Hoje nós vamos ver do glamour ao funeral, a queda de Babilônia. Diz assim a palavra de Deus: Então ouvi outra voz dos céus que dizia: Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: Saiam dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós queremos pedir a Tua iluminação nesse exato momento. Que o Teu Santo Espírito expanda a nossa mente para o entendimento da Tua mensagem e aquilo que o Senhor quer falar para nós dessa noite. Nós cremos que quando a Tua palavra é lida e explicada, nós sabemos que é o próprio Deus falando. Então Deus, em nome de Jesus, fale conosco nessa noite. Não permita que nós saiamos desse lugar da maneira como nós entramos, mas chacoalhe, desperte, grite aos nossos ouvidos nessa noite, para que nós possamos sair daqui mais conscientes de que a sua volta está mais perto do que nós imaginamos. Essa é a nossa oração. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Vocês já conseguiram ouvir o barulho que um silêncio é capaz de produzir? Imagine o barulho que um texto como esse, que não tem voz audível, que não tem caixa de som a qual você ouve o áudio, que não fala de maneira que nós possamos entender o tom da voz que está saindo dessas palavras, mas esse texto é capaz de produzir em nós, por mais silencioso que ele seja, um barulho ensurdecedor. Apocalipse capítulo 18 vai nos fazer nessa noite ouvir o som ou ouvir o barulho que um texto silencioso é capaz de produzir em nossos ouvidos. Mas que barulho é esse? Nessa noite, no capítulo 18 de Apocalipse, nós iremos ouvir o barulho do silêncio do funeral de Babilônia. No domingo passado, no capítulo 17, nós vimos a sedução de Babilônia, Deus desmascarando as artimanhas, o luxo, a ostentação que Babilônia tem para atrair aqueles que são seduzidos por ela. No domingo passado nós vimos Babilônia vestida de glamour, montada sobre a besta, uma imagem de uma prostituta luxuosa, uma imagem muito forte de uma cidade que parecia eterna, de um poder que parecia invencível, a qual João é capaz de ficar abismado com aquilo e o anjo ter que alertá-lo para ele não ser atraído por aquela sedução. Se no domingo passado nós vimos a sedução de Babilônia, o Espírito Santo no domingo de hoje muda o cenário, muda a cena e nos leva para o exato momento em que nós podemos contemplar o funeral, o velório dessa grande prostituta que seduzia no capítulo 17. O mais assustador do capítulo 18 não é a queda da Babilônia e a produção do silêncio que ela causa sobre a terra, mas o mais assustador do capítulo 18 aqui nós vamos ver a reação daquelas pessoas que amavam a Babilônia e como elas se sentem quando Babilônia está morta, falida, decretada a sua derrota. O capítulo 18 de Apocalipse, nós vamos perceber que ele é cheio de gritos, cheio de lamentos, cheio de choro. Vocês vão ver os reis da terra chorando,
Vocês vão ver os mercadores que compram e vendem chorando. Vocês vão ver os marinheiros, aqueles que trafegam, que levam e que trazem chorando. Mas você vê que esse choro que eles estão tendo não é choro de arrependimento, mas é um choro porque o privilégio, o luxo, o conforto que eles tinham acabaram. Eles não lamentam o pecado a qual eles produziam, eles lamentam o prejuízo que agora eles têm. Eles não choram porque as suas atitudes feriram o caráter de Deus, mas eles choram porque eles perderam a fonte do seu lucro. E no meio desse funeral todo, a qual nós estamos diante de capítulo 18 de Apocalipse, surge uma voz no meio daquela cena que corta o ar e fala conosco nessa noite: saiam dela, vocês, povo meu. Porque o que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite não é simplesmente mostrar que o mundo e as suas seduções passam, mas é guardar a nossa alma da sedução do mundo que passa. Nessa noite Deus irá nos arrancar o encanto, tirar o véu dos nossos olhos, aquele embaço que nós ficamos admirados com as coisas que Babilônia proporciona. Mas nessa noite Ele irá nos chamar à santidade, à fidelidade, a perseverarmos até o fim, para não cairmos nas artimanhas de Babilônia. Então, com sua Bíblia aberta aí em Apocalipse capítulo 18, nós vamos ser convidados a participar desse funeral, o velório de Babilônia. Enquanto nós estivermos caminhando pelo capítulo de número 18, nós vamos perceber o Espírito Santo falando ao nosso coração o tempo todo. Babilônia já caiu, Babilônia está morta, a sua derrota está decretada, mas o que ainda de Babilônia existe dentro de nós? No versículo 1 ao versículo 8, nós vamos ver Deus lançando luz sobre o glamour de Babilônia. Quando Deus declara a queda de Babilônia e chama o seu povo a sair do meio dela. Olha o que diz o versículo 1. Depois disso o quê? Depois da visão do capítulo 17, que nós vimos no domingo passado. A mulher luxuosa, a grande prostituta chamada Babilônia, montada sobre uma besta, que é o poder montado sobre a violência, a sedução, que seduz através da sua força. E Deus desmascarando que todas essas seduções era como uma isca dourada, que no final era veneno, que o cálice era de ouro, mas o conteúdo era imundícia e blasfêmia. Depois dessas coisas, versículo 1 do capítulo 18, vi outro anjo que descia dos céus, que tinha grande autoridade, e a terra toda foi iluminada pelo seu esplendor. O versículo 1 do capítulo 18 aqui, Deus está acendendo uma luz em meio às trevas. Esse anjo que está descendo está trazendo uma luz, um resplendor que ilumina, que clareia toda a densidade das trevas que povoa a terra. E quando Deus está trazendo iluminação, Deus está revelando o que está escondido. Quando Deus ilumina, a maquiagem cai. Quando a luz chega, a escuridão sai. Quando Deus traz à tona tudo aquilo que estava escondido, as intenções do coração, aquilo que era programado em mentes demoníacas, todas as artimanhas são reveladas. Então nós podemos saber o que se passa por detrás daquilo que nós vemos. O poder da sedução, as artimanhas da queda, as tentativas das tentações, por detrás da sedução de Babilônia, é revelada quando Deus traz luz. No versículo de número 2, esse anjo que vem trazendo luz sobre toda a terra, ele vem com um anúncio, como forma de martelo. Ele vai dizer assim: caiu a grande Babilônia. Aqui ele está dando a queda como consumada.
Não é só mais a proclamação da queda de Babilônia, agora é o ato concreto, quando Babilônia cai, quando o seu poder não impera mais, quando todas as suas armas são destronadas e Babilônia perde o seu efeito. O Espírito aqui descreve o interior de Babilônia como morada de demônios. E aqui não é só uma linguagem forte que João está querendo trazer para nós, aqui é uma revelação espiritual. Babilônia é morada de demônios porque, por mais majestosa que ela é a sua aparência, por mais glamurosa que ela aparenta ser aos nossos olhos, por mais luxo e ostentação que ela possa oferecer àqueles que moram dentro dela, do lado de dentro, o conteúdo, o que promove todos esses bens é o pecado. E o pecado orquestrado, organizado, programado por demônios, como diz o versículo 2. A aparência de Babilônia é sofisticada, a aparência é atraente, mas por dentro o que tem é cativeiro, é para te aprisionar, é para te escravizar, é para roubar a sua alma, é para te prender e não deixar chegar ao propósito da sua vida. São essas as artimanhas que Babilônia tem o tempo todo para te manter distante do seu propósito em Deus. E aqui nós precisamos parar para nós refletirmos aonde nós estamos nos perdendo. Porque às vezes nós estamos encantados com o glamour da Babilônia, com o projeto de profissão da Babilônia, com o plano de carreira de Babilônia, e nós estamos começando a normalizar, porque todos em Babilônia estão fazendo coisas que nós, como cidadãos do céu, não deveríamos praticar como normal. A cultura de Babilônia está batizando certos pecados como progresso. Não, a humanidade está avançando, então nós agora somos liberais, agora nós somos evoluídos, agora nós podemos praticar tais coisas porque nós chegamos a um nível de sociedade que essas coisas se tornaram normais. Mas o texto bíblico o tempo todo está nos alertando que aquilo que Babilônia está chamando de normal, Deus está chamando de prisão. Tem ambientes aos nossos olhos que podem parecer modernos demais, podem parecer atrativos demais, podem parecer inofensivos, mas se nós nos relacionarmos com esses modelos, o que Deus está dizendo é que nós estamos tornando essas coisas um altar. O versículo 3 vai dizer para nós o seguinte: as nações beberam do vinho da sua prostituição, os reis se prostituíram com ela, os mercadores se enriqueceram. E percebam aqui que há uma construção. As nações beberam do vinho, os reis se prostituíram com ela, os mercadores se enriqueceram. O que João está querendo mostrar para nós aqui? Uma tríade muito clara: a cultura das nações, a política dos reis e a economia dos mercadores. Tudo amarrado numa mesma idolatria, tudo num sistema muito interligado. Não tem como fazer separação, não tem como nós pertencermos a uma área e não pertencermos a outra. As nações estão bebendo desse vinho, os reis estão se prostituindo, os mercadores estão se enriquecendo, a cultura, a política e a economia, todos estão a favor da grande prostituta que é a Babilônia. E isso já serve de um alerta para nós, porque nós às vezes queremos abrir mão de uma determinada área, mas queremos tomar posse de outra. Não, a cultura é do demônio. Se tocar um tambor aqui dentro, isso aí é da macumba. Se tocar uma música com um ritmo diferente aqui, um samba, um pagode, não, isso aí a cultura é do demônio. Mas se trazer um político aqui e dizer que vai nos beneficiar, não, a política é de Deus. Não, a cultura e a política é do demônio, mas a economia é de Deus. Então nós podemos negociar, podemos fazer os nossos trambiques, podemos sonegar imposto para nós ganharmos mais lucro. Então nós começamos a separar áreas inseparáveis que estão a serviço de Babilônia.
Nós não queremos a cultura, mas nós queremos a política. Nós não queremos a política, mas nós queremos a economia. Nós não queremos a economia, mas nós queremos a cultura. Não tem como nós dividirmos aquilo que já está a serviço de Babilônia. E o versículo 4 vem com uma das frases mais cortantes que nós encontramos em Apocalipse. Ele vai dizer para nós, o Espírito, o anjo, dizendo para nós que estamos presentes no meio de Babilônia: saiam dela, povo meu. Saiam do meio dela, povo meu. Olha que interessante esse alerta. O anjo está dizendo para os cristãos saírem do meio de Babilônia para não se relacionarem com essa sedução. Só que é interessante, a ordem do anjo para os cristãos que estão no meio de Babilônia não é xinguem Babilônia, blasfemem contra a Babilônia, dominem, assumam o poder de Babilônia, nada disso. O que o anjo está dizendo é: saiam dela, não se envolvam com ela, não se misturem com ela, porque todas as vezes que você tentar dominar, ela é quem vai te escravizar. Não se brinca com o pecado, não se controla o pecado, se foge do pecado, porque todas as vezes que nós queremos andar no limite das coisas, nós sempre escorregamos para o lado do pecado. Deus está dizendo: saiam do meio dela. Não é para vocês tentarem dominar, não era para vocês tentarem santificar, não queiram purificar aquilo que já está dominado por Babilônia. Deus não está tentando redimir o sistema, Deus está resgatando o seu povo do sistema. E eu repito, a solução do nosso país não é um governante batista. A solução do mundo não é um poder unificado na mão de um cristão, de um crente. A solução do mundo é o reino de Deus que se aproxima, se estabelecendo em nosso mundo, desmistificando, desmascarando, destronando todos os reinos da terra que já pertencem à Babilônia. Quando o reino de Deus, que está sendo estabelecido através da igreja, mas que virá de uma maneira definitiva, literal e física, se estabelecer nesse mundo, então nós teremos esperança. Mas até lá, ninguém pode ocupar esse lugar da esperança no nosso coração. Sair do meio de Babilônia não é simplesmente mudar de endereço, não. O Brasil está perdido, eu vou ligar para o coiote aqui e vou ir lá para os Estados Unidos. Não é isso que o texto está dizendo. Sair aqui é romper a cumplicidade, é não cooperar com o sistema, é parar de tratar o pecado como ferramenta de progressão. Sair do meio dela quer parar de negociar a sua consciência por vantagens. Você não precisa disso. Fazer conchaves por proteção, ser aceito no meio deles, nós não precisamos disso. Isso é sair. Saiam dela, povo meu, rompam o ligamento, rompam o relacionamento, não se misturem com esse sistema. O anjo está dizendo à igreja que ainda habita no meio de Babilônia. O versículo 5 continua dizendo: porque os pecados dela se acumularam até o céu. Por causa dos pecados de Babilônia, por causa do acúmulo dos pecados de Babilônia, o juízo de Deus cairá sobre ela, versículo 8, e o texto vai nos dizer que aquele juízo será derramado em um único só dia. Aquela cidade que parecia intransponível, aquela cidade que parecia irresistível, aquela cidade que parecia ser eterna, fortaleza, segura, promovia todo tipo de luxo, parecia que ia durar para sempre. Mas em um único só dia, Deus colocou toda aquela estrutura abaixo no dia do seu juízo. Apocalipse capítulo 18 está denunciando para nós que Babilônia, por mais aparente que ela seja de eterna, por mais que ela proponha um reino mundano eterno, ela não durará para sempre e chegará em determinado tempo que ela cairá.
Não precisamos fazer negócios para construirmos o nosso reino em Babilônia. Nós não precisamos trabalhar para termos segurança financeira em Babilônia. Nós não precisamos construir as nossas vidas, nossos planos, nossos projetos pensando em Babilônia, porque o juízo já foi decretado, Babilônia cairá. E a pergunta que fica para o nosso coração nessa noite é: aonde você tem construído o seu tesouro? Você tem trabalhado mais do que deveria para construir o seu tesouro aqui na terra? Você tem se sacrificado mais do que deveria para dar uma vida melhor para a sua família aqui na terra? Você tem se ausentado de casa, você tem mergulhado de cabeça no serviço, você tem lançado todo o seu tempo, abrindo mão do tempo de Deus e focado no trabalho em nome de uma vida melhor. Mas uma vida melhor aonde? Aqui na terra? O que o texto está dizendo para nós é que tudo aquilo que nós construímos aqui, tudo aquilo que Babilônia pode oferecer, toda a proposta de sedução, de segurança, de atração, isso não subsistirá ao tempo. Deus colocará fim em toda essa estrutura em um único dia de juízo. Então eu repito a pergunta: aonde você tem investido o seu tesouro? Aonde está o seu coração? Você está juntando coisas para ficar aqui? Ou você está construindo um reino, que este reino verdadeiramente é eterno, mas por enquanto não é desse mundo? Nós precisamos entender, meus irmãos, que Apocalipse capítulo 18 está convidando os santos, os crentes, a não participarem desse sistema babilônico, dessa sedução, de toda maneira de vida, da cultura, do pensamento que Babilônia nos oferece. E para aqueles que participam, ele anuncia arrependimento já. Porque se você ainda hoje insiste em trabalhar para ter uma vida melhor aqui, para conseguir o seu reino aqui, para transformar os seus sonhos, as suas expectativas, todas estão voltadas para aqui. O convite nessa noite é para que você se arrependa. Arrependa-se hoje, porque você passou o tempo todo da sua vida até aqui, construindo em Babilônia. Arrependa-se hoje, porque você passou o tempo todo da sua vida até aqui, enganado com os projetos de Babilônia, porque te ensinaram assim, disseram para você que seria melhor assim. Desde a sua infância te manipularam ou te poluíram, dizendo que a vida deveria ser bem vivida aqui. Mas se você entender que hoje Babilônia já está decretada a sua queda, e tudo aquilo que nós construímos aqui será destruído aqui, em nome de Jesus, a partir de hoje, comece a mudar o ambiente a qual você constrói o seu futuro. Comece a trabalhar não mais para ter a sua casa própria aqui, mas trabalhe agora para ter a sua morada eterna no lar celestial. Comece a trabalhar agora não para produzir mais uma vida melhor para os seus filhos, para garantir uma educação melhor para os filhos, uma saúde melhor para a família, mas trabalhe em nome de Jesus para conseguir a saúde espiritual, a salvação da alma da sua família, porque aí você terá segurança para toda a eternidade. Porque se você entender nessa noite que tudo aquilo que nós trabalhamos para aqui, ficará aqui, em nome de Jesus, a partir de hoje começa a construir em um mundo a qual nada será em vão, nada será passageiro, e tudo aquilo que nós obtivermos lá, durará para sempre. O texto de Apocalipse continua, do versículo 9 ao 19, nós vamos ver o velório da Babilônia, e o lamento do lucro, que revela o coração das pessoas. 3 grupos vão entrar em lamento por causa da queda de Babilônia no dia do juízo. O versículo 9 e 10 vai dizer: os reis, os mercadores e os marinheiros. Reparem, eles estão chorando a queda de Babilônia, mas estão chorando de longe. Eles não choram a queda de Babilônia porque Babilônia era má. Eles choram
a queda de Babilônia porque a fonte do seu lucro acabou de acabar. Eles choram a queda de Babilônia porque aquilo que eles tiravam o seu sustento, a sua vida, e o que eles achavam que fazia sentido, agora não tem mais sentido, e eles percebem que aquilo que eles construíram a sua vida toda não adiantou de nada. Então os reis choram, os mercadores choram, os marinheiros choram porque eles não têm mais de onde tirar aquilo que lhes beneficiava. E o lamento desses três tipos de grupo, ele é repetitivo, versículos 10, 17 e 19. Que terrível, terrível é a queda da Babilônia. Babilônia em um dia foi arruinado, Babilônia em uma hora foi arruinada. O texto está martelando o tempo todo a fragilidade do império que parecia invencível. Esse mundo parece que não vai acabar, né, meus irmãos? Quando nós olhamos para o sistema, nós vemos esse sistema é intransponível. Vai viver a vida toda assim, entra governo, sai governo e nada muda. O mundo será assim para sempre. Se o mundo será assim para sempre, eu vou ter que começar a dar os meus pulos para me subir na vida. Aqui está a nossa queda. Porque se nós começarmos a achar que o sistema é corrupto para toda a vida, se nós acharmos que esse mundo não vai mudar e que só vence nesse mundo quem faz coisa errada, se nós começarmos a pensar que fazer coisa errada é a saída para nós vencermos nesse mundo, nós estamos caindo exatamente nesse texto. Porque nós estamos pensando que Babilônia é invencível. Nós começamos a achar que Babilônia vai durar para sempre. E se Babilônia vai durar para sempre do jeito que ela é, eu vou começar a fazer do meu jeito, eu vou seguir as minhas próprias regras, eu vou ditar o que eu vou fazer de bom e o que eu vou fazer de errado para eu conseguir chegar no topo do pódio. O problema é que aquilo que nós achamos que é eterno, aquilo que nós achamos que durará para sempre, aquele sistema que passava para nós uma imagem de tamanha segurança, no dia que Deus estalar o dedo, ele rui. Babilônia não dura para sempre. O sistema não vai durar para sempre. O mal no mundo não vai imperar para sempre. O que o texto de Apocalipse está nos mostrando o tempo todo é que o aparente mal, o aparente poder do mal, o aparente reino invencível do mal não é invencível de verdade, porque no dia em que Deus determinar que esse mal chega ao fim, que Babilônia caia diante de nós, que o sistema não impere mais sobre cada um de nós, então esse mundo chegará ao seu fim. E aí demandará de nós sabermos de que lado nós estamos. Nós estamos do lado do reino de Babilônia ou nós estamos do lado do reino de Deus? O versículo 13, versículo 12 e 13, nós vamos ver uma lista de mercadorias de luxo, ouro, prata, pedras preciosas, coisas muito valiosas, aquilo que Babilônia oferecia, era a vitrine do luxo de Babilônia, a qual os reis, mercadores e marinheiros se prostituíam com ela para adquirir. Só que o golpe final vem no versículo 3, no último item que Babilônia oferecia. O texto vai dizer assim: corpos e almas humanas. Babilônia não só oferece objetos, Babilônia não só oferece artigos de luxo, Babilônia não só oferece ostentação, Babilônia cobra corpo e alma em troca de tudo que ela oferece. O que João está denunciando para nós aqui é que no mercado babilônico, que nesse mercado de sistema, a qual todas as coisas são transformadas em luxo e objeto, nós, pessoas, não estamos fora desse mercado, e nós, pessoas, estamos sendo transformados em objeto, mercadoria, estamos sendo transformados em produto o tempo todo, e essa é uma característica específica de Babilônia que negocia. Será que nós temos sido enganados por Babilônia? Será que nós temos sido
oferecidos nossos corpos nas vitrines de Babilônia? Será que nós estamos transformando nosso corpo, a nossa alma, em mercadoria que se compra e vende em Babilônia? Porque se você quer muito ouro, Babilônia tem. Se você quer pedras preciosas, Babilônia também tem. Mas qual é o preço de conquistar tudo isso? O seu corpo e a sua alma. Mas não é o seu corpo e a sua alma no inferno. Não é o seu corpo e a sua alma para Satanás. É o seu corpo e a sua alma para você virar escravo. É o seu corpo e a sua alma para você virar o objeto de consumo. É o seu corpo e a sua alma te transformando em produto. E nós, nesse sistema babilônico, estamos nos colocando na vitrine o tempo todo. Quem tem mais seguidores na internet? Quem consegue levar uma vida mais fácil nos dias de hoje? Quem se expõe mais? Quem mostra a sua vida mais? Quem vende melhor o produto? É Babilônia nos transformando em objeto de troca o tempo todo. Quer ter vida fácil, minha irmã? Precisa fazer faculdade não. É só virar influencer. Mas não dá para virar influencer de maneira qualquer. Tem que vender corpo. Tem que vender alma. Tem que vender aquilo que você tem. Você se tornou o próprio produto para trocar-se em troca de ouro e troca de prata. Quer ter uma vida mais tranquila? Quer dar uma vida melhor para sua família? Quer ter dinheiro para pagar saúde boa para o seu filho, escola boa para sua filha? Se troque. Se prostitua. Se venda. É isso que Babilônia está fazendo com as pessoas que estão seduzindo-se pela sua propaganda. E nós estamos falando de um texto escrito há mais de 2000 anos atrás. Apocalipse capítulo 18, versículo 13. É uma alta crítica de João ao sistema babilônico que traficava e escravizava pessoas. O comércio de seres humanos. Tem um estudo acadêmico de Cambridge, que ele interpreta esse Apocalipse 18, versículo 13, como uma denúncia cristã ao atual sistema de tráfico humano como parte do luxo de Babilônia. Hoje nós não temos mais essa espécie de mercadoria, ou melhor, nós temos a mesma mercadoria num sistema diferente. Você quer comprar determinada pessoa, só você acessar o seu site. Você quer ter determinada pessoa, é só você pagar o seu preço. E aí tem aquela famosa frase: todo mundo tem seu preço, diga-me seu preço, então eu te comprarei. O que João está denunciando para nós aqui é que todo mundo que está à venda já se colocou na vitrine de Babilônia e nem percebeu. Todo mundo que troca a sua fidelidade por causa de um preço, de um salário maior, está na vitrine de Babilônia e não percebeu. O que você precisa para se vender? Qual é o preço do seu corpo e da sua alma? É isso que Babilônia está oferecendo. Aí você pode dizer: por R$1.000 eu não me vendo não, mas por R$1 milhão, por alguns milhões eu não me vendo não, mas talvez pela segurança da minha família nas próximas 4 gerações. Não, na prostituição, nesses negócios de internet eu não entro não, mas se tiver um cargo na política, qual eu vou receber sem ninguém ficar sabendo, aí eu estou dentro. Nós temos formas diferentes de nos prostituir, nós temos formas diferentes de nos vender, mas o tempo todo em que nós nos negociamos por algum valor, quer seja ele menor ou maior, nós estamos nos colocando na vitrine de Babilônia. E eu não estou falando, meus irmãos, aqui só dos outros não, tá? Eu estou falando de se colocar em vitrine aqui de Babilônia para a igreja, porque Apocalipse não é um livro evangelístico. Apocalipse é um livro escrito para 7 igrejas. Os crentes estão se colocando na vitrine.
Os crentes estão se prostituindo em troca de ouro e prata com Babilônia. As pessoas que nós conhecemos, que nós gostamos, que sentam na nossa mesa, só estão esperando uma oferta maior para trocar o reino de Deus pelo reino de Babilônia. E a pergunta que fica para nós é: qual é o seu preço? Babilônia está perguntando: qual é o seu preço? Mas aqueles que foram comprados com preço de sangue, aqueles que foram adquiridos com o preço do sangue do nosso Deus, aqueles que foram resgatados do meio de Babilônia, não por livre e espontânea vontade, mas por força poderosa, soberana de Deus, eles não se vendem por valor mundano nenhum. Não há ouro que pague a fidelidade de um crente, não há prata que pague a alma e a vida eterna de um crente, não há pedras preciosas, não há luxo, não há ostentação, não há promessa de vida melhor que seja capaz de desvirtuar o coração de alguém que está rendido a Deus. Aí você pode dizer assim: pastor, o senhor vai abrir mão de todas as coisas, o senhor vai abrir mão da casa, o senhor vai abrir mão do salário melhor, o senhor vai abrir mão do futuro. Meu irmão, quem é de Deus não espera nada melhor nesse mundo. Quem é de Deus sabe que o mundo vai de mal a pior. Quem é de Deus vive para um outro reino. Não se vende por causa de uma promoção no trabalho, não troca a sua fidelidade por causa de uma oferta melhor, não negocia uma vida por causa de alguns momentos de prazer. Quem é de Deus não arreda o pé do lugar, porque o nosso preço não é 1 milhão de barras de ouro, o nosso preço é sangue, e sangue não se compra com dinheiro. Sangue puro, sangue perfeito, sangue de Deus, não vende no mercado de Babilônia. Nós precisamos, meus irmãos, nessa noite examinar o nosso coração com muito temor, porque quando nós estamos diante de Babilônia, nós somos tentados o tempo todo, nós somos oferecidos, nós somos atraídos pela vitrine, nos colocado diante dos nossos olhos, as tentações estão mais difíceis do que nunca. Mas do versículo 9 ao versículo 19, os reis, os mercadores e os marinheiros estão chorando pela queda de Babilônia, não porque ela era ruim, mas porque ela era boa demais. E aqui nós precisamos fazer uma pergunta ao nosso coração: o que mais nos entristece? Perder Jesus ou perder o conforto? O que mais mexe com o nosso coração? O que mais nos dá segurança? As promessas do Cordeiro ou a estabilidade financeira? Aonde você está resguardado? Aonde está a segurança da sua família? Em que você está baseado? Não, pastor, eu preciso manter esse trabalho, porque esse trabalho é de carteira assinada. Se eu me machucar, eu encosto no INSS. É um salário bom, vou garantir um futuro para a minha família. Se Deus quiser fechar essa empresa, Ele fecha. Se Deus quiser tirar você e te colocar na miséria, Ele coloca. Se para destronar o dinheiro do seu coração, Deus precisar te tirar tudo que você tem, Ele tira. E a pergunta volta a se repetir: em que você tem mais segurança? Na sua dependência financeira ou nas promessas do Cordeiro, a qual pertencemos ao reino eterno? O que te abala mais? A sensação de perder a Cristo por toda a eternidade, saber que o Senhor da nossa alma se ausentou, se afastou, não é mais o Deus sobre a nossa vida, ou perder o conforto, sair daquela zona confortável que você gosta, daquela poupança gorda que você tem. Aonde está a sua tristeza? O Banco do Brasil fechou, todo mundo que tinha conta no banco perdeu o dinheiro. E aí entra em depressão, e aí passa uma corda no pescoço, e aí se mata e mata toda a família, por causa de uma coisa terrena. Quem governa o seu coração? Aonde você está construindo o seu futuro? Aonde a sua vida está firmada? Você está dando o seu sangue por uma vida em Babilônia, mas está perdendo a sua alma na nova Jerusalém eterna. Você dá a sua vida em nome de uma segurança para a sua família, mas você perde a sua própria alma e perde toda a sua família.
Pense nessa noite, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, em que reino você está investindo, aonde você está construindo, quem governa o trono do seu coração. O Espírito Santo nos chama à noite de arrependimento, e nós precisamos descansar nas promessas do Cordeiro que duram para sempre. Para finalizar, versículos 20 a 24, o silêncio final, quando o céu celebra a justiça e Babilônia é calada para sempre. Olha o que diz o verso 20: alegrem-se por causa dela, ó céus, alegrem-se santos, apóstolos e profetas. O céu começa a se alegrar quando a Babilônia foi ao chão. Isso aqui não é sadismo não, tá, irmãos? Isso aqui não é prazer no sofrimento do mundo não, isso aqui é justiça. Babilônia embebedava as nações com o sangue dos mártires. Todo luxo, toda ostentação, toda a vida glamurosa era oferecida com o sangue dos nossos irmãos, dos crentes, é custo de alma. Quando Babilônia cai, a justiça é feita. Aqueles que morreram por causa de Babilônia, aqueles que a sua fidelidade custaram a sua própria vida, aqueles que serviram a Cristo até o fim e morreram se recusando a se relacionar com Babilônia, agora é feita, é chegada a justiça de Deus, então eles se alegram. Porque Deus não é alheio ao nosso sofrimento, Deus está vendo nós resistindo às tentações, Deus está vendo as propostas que nós recusamos, propostas de melhoria, proposta de progresso, proposta de promoção. Nós estamos recusando as propostas do mundo por fidelidade ao nosso Senhor. Deus não está distante do nosso sofrimento. Deus não está alheio do pai de família que recusa uma promoção no emprego porque ele se recusa a fazer coisa errada. Deus não está alheio ao sofrimento de uma família que começa agora a depender de assistência social, de ajuda da igreja, que perdeu o seu emprego porque se recusaram a negar a sua fé ou a fazer coisas erradas que contrariem os seus princípios. Deus não está alheio de pessoas que perdem a sua própria vida, não aqui hoje, graças a Deus, mas nesse mundo, que não se dobram a outros ídolos e a outros deuses, mas que pela fé de Jesus Cristo colocam a sua fidelidade, apontam a sua própria vida. Deus não está alheio a esse tipo de sofrimento. Chegará um momento da prestação de contas finais, e nesse dia Deus irá requerer de Babilônia toda a alma, todo o sangue que ela derramou dos filhos de Deus. Nesse dia, quando Babilônia se calar na terra, a igreja se alegrará no céu. Nesse dia, quando Babilônia se cair, se prostrar, ser morta, destruída na terra, a igreja será vitoriosa, triunfante, celebrará uma festa no céu, porque aquela inimiga das nossas almas caiu por terra de maneira definitiva, mas a igreja permanece de pé para sempre. O versículo 21 vem a cena do anjo lançando pedra no mar, dizendo: assim será lançada a Babilônia e nunca mais será encontrada. Aqui o efeito é irreversível. Deus destruirá a Babilônia de uma vez por todas. Os impérios desse mundo deixarão de existir e não reinarão para sempre. E o versículo 22 e 23 fala do silêncio. O silêncio que é feito no funeral de Babilônia. A Bíblia vai dizer que não tem mais música, não tem mais arte, não tem mais pedras preciosas, não tem mais luz, não tem mais voz do noivo e voz da noiva, voz do noivo e voz da noiva, que é anúncio. Jesus não anuncia mais a sua volta, a noiva não anuncia mais a volta do noivo, porque esse tempo já passou, chegou o dia do juízo. Deus desliga as luzes do mundo, e agora começa o dia da prestação de contas. Versículos 23 e 24, o seu funeral tem motivo. Babilônia não é destruída à toa, Babilônia não é inocente.
Olha o que é dito no versículo 23 e 24: porque ela enganou as nações, e nela foi encontrada sangue. Esse sistema, meus irmãos, não vai cair por acaso, não vai cair porque um outro governante surgiu mais poderoso, não vai cair porque agora nós temos uma anarquia e vamos construir uma nova forma de governo dos crentes, nada disso. O império, o sistema, a grande cidade vai cair por causa da sua culpa, das suas atrocidades e por causa do seu pecado. Deus colocará ponto final no sistema e isso já está decretado. E a mensagem final de Apocalipse para nós no capítulo 18 é essa: se você tem sofrido as tentações de Babilônia, se você tem resistido fielmente à Babilônia, se a Babilônia tem comido a sua vida e a sua alma, tem custado a sua saúde mental, tem custado a saúde da sua família, a fidelidade a Deus, o texto nos chama mais uma vez. O Cordeiro não perdeu o controle do sistema. O mundo pode parecer indo de mal a pior, os governos podem fazer a artimanha que quiserem contra a igreja, os poderes desse mundo podem se levantar contra os crentes, mas o livro de Apocalipse continua nos reforçando que Deus está vendo todo tipo de injustiça, que Deus está registrando o que Babilônia está fazendo e que Deus irá julgar tudo aquilo que esse mundo faz contra os pequeninos que pertencem ao povo de Deus. Acima de cada trono, acima de cada governo, acima de cada país poderoso, armas atômicas, qualquer poder que qualquer país possa acumular para si, está o trono do Cordeiro governando sobre todas as coisas. E parece que nesses tempos de guerra as pessoas ficam desesperadas: meu Deus, agora vai lançar a bomba atômica e vamos morrer todo mundo. Fica tranquilo, irmão, só vai acontecer o que Deus quiser. Meu Deus, agora começou lá, Estados Unidos e Israel contra Irã, e agora o que vai ser do mundo? Fica tranquilo, meu irmão. Quanto mais a destruição se avança, mais próximo está o reino de Deus. Quanto mais esse mundo começa a ruir, quanto mais as suas estruturas começam a ser abaladas, quanto mais nós vemos Babilônia desmoronando, mais perto nós estamos do dia do juízo de Deus. Porque Deus colocou nos corações. Nós vimos domingo passado, a besta se voltando contra a grande prostituta, ela come a carne da mulher crua, ela come a grande prostituta viva, os poderes do mal se voltam contra si. Por quê? Porque Deus colocou no coração deles fazer segundo o seu propósito. Nada está fora do controle de Deus, não há uma guerra que está fora do controle de Deus, não há um míssil lançado, uma bomba despejada, nada foge do governo de Deus. O mal só acontece porque Deus permite por algum tempo, e Deus está contando o tempo, e esse tempo está chegando ao fim, e todo o mal que está sendo feito por esses impérios e esses governos, será cobrado no dia do juízo, eles não subsistirão, serão lançados no mar para todo sempre, e ninguém mais ouvirá falar dessa maldade que eles produziram em cada um de nós, em cada pequenino, em cada vítima que foi afetada por essa maldade. O capítulo termina, meus irmãos, com um silêncio. Começa com um anúncio, Deus convidando os crentes para saírem do meio dela. Passa por um lamento, aqueles que se relacionavam, obtinham seu lucro dela, agora choram porque ela caiu e eles não têm sua fonte de lucro mais. E termina com o silêncio, porque depois que ela foi destruída, nenhum ruído se ouvirá mais, o mal não irá ter mais os seus efeitos, o pecado será destituído de uma vez por todas, e nós viveremos a vida eterna ao lado de Deus para sempre. O silêncio ensurdecedor aqui do final do capítulo 18 é uma baita pregação, porque o silêncio é capaz de gritar para nós, ele grita aos nossos ouvidos que toda alegria, todo prazer, todo benefício construído em Babilônia vai acabar um dia. Que coisa maravilhosa! O carro zero que você tanto sonha, o iPhone da última geração, o luxo, a segurança, a poupança que você tanto constrói, vai ficar aí.
e toda a grandeza que nós demos à nossa alma em troca. Porque aqui é aquele velho ditado, né? Quer ficar famoso igual a Xuxa? É só fazer o acordo que ela fez. Isso é coisa de crente, falando que a Xuxa vendeu a alma. Mas ilustra muito bem o que a Babilônia faz. Você quer ter o corpo que você sempre sonhou? É só você se dobrar ao Deus da academia. Você quer ter a conta bancária que você sempre sonhou? É só você se prostrar ao Deus do trabalho, do emprego, da riqueza. Não, você quer ter a família que você sempre sonhou. E olha que todas essas coisas são boas. Corpo saudável é bom, emprego bom é muito bom, família é muito bom. Mas se essas coisas começam a se tornar ídolos em nosso coração, são bênçãos que se transformaram em maldição. E tudo aquilo que nós demos à nossa alma, tem gente que dá alma na academia, tem gente que dá alma no trabalho, tem gente que dá alma na vida profissional. Você vai ter sucesso naquilo que você quer, mas o seu sucesso em Babilônia custa a sua própria alma. Quando nós percebermos no final que tudo aquilo que nós demos à nossa alma em troca virou fumaça, então nós perceberemos: será que valeu a pena? Todo o império que nós construímos, toda a reputação, todo o legado, se é que nós vamos deixar algum legado, tudo aquilo se alimenta de corpo e de alma, será destruído diante de Deus. E aqui, meus irmãos, o texto não nos deixa como espectadores. Nós fazemos parte desse cenário. O céu não diz: observem o que acontece com Babilônia. O céu diz: saiam do meio de Babilônia. Porque na Babilônia o tempo todo está tentando normalizar aquilo que nós não deveríamos normalizar. Babilônia está o tempo todo tentando financiar para nós o sucesso que nós tanto queremos, o status que nós queremos, a maneira de viver que nós tanto sonhamos. E Deus está o tempo todo nos alertando: saia do meio disso. Saia do medo de Babilônia, não por causa do medo do mundo, do medo do inferno, do medo do diabo, mas saia do meio de Babilônia por amor a Cristo, porque tudo aquilo que Babilônia oferece é contrária à vontade do nosso Senhor. Porque só aqueles que pertencem ao Cordeiro e ao seu povo conseguem viver em Babilônia sem vender a sua alma para a Babilônia. E quando essa cidade do mundo, quando esse sistema se fizer silêncio final, ser calado, destruído, colocado abaixo pelo poder de Deus, a igreja não ficará vazia, a igreja não ficará em silêncio. E então, quando o mundo se calar, será a vez da igreja festejar. Enquanto Babilônia grita, a igreja sofre o silêncio, a igreja é emudecida, sua palavra é retirada o tempo todo, somos calados à força do sistema. Mas no dia que o sistema se calar, então se ouvirá a nossa voz, se ouvirá o barulho da festa dos crentes, se ouvirá a alegria do céu cantando por causa da queda de Babilônia, e todos aqueles que viveram para a Babilônia serão destruídos com ela, e aqueles que perderam a sua vida em Babilônia se alegrarão com a queda dela, porque Deus não deixará de fazer justiça à Babilônia. Meus irmãos, que nessa noite a sua esperança não seja colocada aqui na cidade dos homens, mas que nessa noite a nossa esperança seja colocada no reino de Deus e na vitória decretada de Cristo. E a pergunta que eu fiz no início, eu torno a repetir no final: o que de Babilônia ainda existe dentro de nós? Sua queda já foi decretada, seu velório foi assistido, sua voz foi silenciada, mas e nós que permanecemos de pé? O que de Babilônia ainda permanece de pé dentro de nós? É o trabalho que te toma o tempo de Deus? É a família que ocupa o lugar que deveria só Cristo ocupar? É o casamento sonhado? Se eu não casar, Deus não é Deus. Se eu não tiver filho, Deus não é. Se eu não tiver o emprego do meu sonho, o que ocupa o seu coração? É as propostas de Babilônia? É a faculdade de Babilônia? É o emprego do sonho de Babilônia?
ou é o reino de Deus que virá para acabar de uma vez por todas com Babilônia e se estabelecer para sempre? A pergunta que fica para nós é: quem governa o seu coração? A cidade de Babilônia ou a nova Jerusalém celestial que descerá do céu para habitar de uma vez por todas sobre Babilônia? Vamos orar nessa noite? Deus soberano, em nome de Jesus, guarde o nosso coração de sermos seduzidos pelos luxos e tentações de Babilônia. Babilônia não joga leve, Babilônia pega pesado. Babilônia o tempo todo nos tenta seduzir, tenta nos desvirtuar, tirando os nossos caminhos dos trilhos. Mas que nessa noite, em nome de Jesus, pelo poder da Tua palavra, todo o poder de sedução de Babilônia caia por terra, porque nessa noite o Senhor desmascara tudo aquilo que Babilônia oferece e mostra a real intentação, o preço que Babilônia cobra, que é o preço da nossa alma, do nosso corpo, e nós não estamos dispostos a negociar a nossa alma para conseguirmos aquilo que nós queremos. Porque na verdade os nossos desejos são corrompidos, a nossa vontade é corrompida, os nossos sonhos são corrompidos, mas em nome de Jesus, coloque em nosso coração sonhos alinhados ao seu reino. Que nós venhamos deixar de construir aqui em Babilônia, mas que nós venhamos amontoar o nosso tesouro no céu, aonde nós teremos para sempre, e não construiremos as coisas aqui, a qual deixaremos, e tudo ruirá quando o Senhor colocar juízo sobre esse sistema. Deus, em nome de Jesus, guarda o nosso coração de Babilônia, tire o nosso coração de Babilônia, se preciso for, arranque à força aquilo que de Babilônia está no nosso coração, mas em nome de Jesus, não deixe nos perder a nossa alma por Babilônia. Babilônia dá, mas quer a alma em troca, mas a nossa alma já é tua pelo sangue do Cordeiro, e nós não negociamos ela com oferta, com sedução, com tentação de poder nenhum desse mundo. Então guarda no Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus.